Eu acho que a relação com a pintura, ela surge de uma paixão, assim, né? De um encantamento, de um deslumbramento, né? Realmente, a pintura tem esse dado, né? O artista, ele manipula o material, as tintas, as cores, a realidade. Ele coloca a realidade de uma maneira que ela realmente fascine, né? Tem certos temas, certas coisas que me aprazem, então eu vou buscando assim algumas coisas, imagens ou mesmo a natureza, então coisas que acontecem em sonhos, tudo me leva assim a um processo criativo que finaliza, assim, se concretiza numa pintura. Apesar de sempre trabalhar, de sempre pensar a pintura desde sempre, assim, eu questiono muito a cor no meu trabalho. Parece que a cada vez que eu vou mais me aprofundando no que me interessa dentro da pintura, mais eu questiono a cor que eu estou usando, assim. Então, desde o primeiro processo de mexer com a tinta, eu já me deslumbrei e caminhei para um lado, assim, que não era o que eu desejava antes de pintar, mas que a própria pintura acabou me levando para ele, né? A pintura exige muito tempo, né? Muito tempo, muita prática, e eu acho que ela acaba não deixando tempo disponível para explorar outras mídias. Mas aí hoje eu me encontro no caminho de que eu desenho, assim, até um ponto, porque o que eu faço é pintura, assim, sabe? Aí eu ainda penso um pouco performance, mas a minha linguagem mesmo é pintura, assim, o caderno já não me satisfaz mais, a aquarela, por exemplo, não me satisfaz mais, eu preciso chegar no óleo. Até brinco que minhas pinturas na verdade, são performances virtuais. Não são pinturas, são performances virtuais. Porque a imagem do artista a partir da tinta, né? De alguma maneira, o corpo do pintor, a estrutura do pintor, ela está encarnada no gesto dele, né? Então, a partir dessas conversas, eu comecei a achar interessante, assim, que quando, por exemplo, eu desenho uma xícara, aquela xícara sou eu, por exemplo, né? Quando eu faço um retrato de alguém, aquele alguém sou eu, né? Então eu acho que acaba se tornando sempre autorreferente. E quando é alguma coisa que está ao pé de mim, eu sinto que é uma coisa muito mais... é a realidade que pelos meus olhos eu transfiro para a tela, então eu sinto que isso tem muito mais emoção, assim, carrega muito mais de mim, e eu acho isso muito, muito mais forte, então talvez seja por isso que eu, às vezes, acho que trabalhar com o modelo ali, com a natureza, com os meus arredores, é muito mais verdadeiro, assim, é um trabalho que acaba que se torna mais meu mesmo. O controle é completamente afetivo e tudo, né? Essas escolhas são sempre afetivas, assim, e eu procuro, com a figuração também, sempre permitir que o outro veja, assim, de uma forma interessante, né? Como se eu estivesse escolhendo boas palavras, né? Para que a coisa se torne um pouco inteligível, para que haja uma conexão. É importante também para o artista participar desse processo de conhecer outros trabalhos, dialogar com outros artistas, com montadores, com os curadores, de perceber como o espaço também influencia toda essa fruição da obra. E aí eu sempre fico na dicotomia, assim, eu estaria pintando se não fossem os meus colegas, será que era a minha linguagem? E os nossos professores sempre reclamaram, assim, vocês aqui em Brasília, vocês têm dificuldade de ver pintura, vocês não têm acesso, vocês não têm tanto museu, tanta coisa, então vocês não veem pintura, porque a pintura precisa ser vista ao vivo e tal. E aí eu falo, poxa, eu vi muita pintura, né? Isso era muito gostoso. Não somos tanto ao ponto de termos que competir o tempo todo, sabe? Então a gente tem uma liberdade de produzir poeticamente com muito mais, eu não sei, tem uma liberdade muito mais forte de produzir o que a gente acredita de fato e de levar isso adiante, de tornar esse trabalho relevante, sacou? E eu tenho achado isso interessante, assim, eu percebi isso, assim, tipo, você pode ter um trabalho muito bom, trabalhar com calma e produzir no seu tempo e construir diálogos, muitas vezes até mais amigáveis com seus amigos, sabe? Isso é muito legal, assim, isso é muito bom. Tem uma coisa interessante de estar na galera, de ter esse movimento, de ter esse incentivo, da gente poder ver e tal,
Mas tem uma coisa nossa de querer estar fazendo algo que seja interessante, diferente, assim, né? E Eu acho que a gente tá no início de uma coisa legal, assim, tanto pra nós como artistas, como pra consumidores de arte, assim, de modo geral, que, tipo, o Brasil tá quase se tornando um lugar maneiro pra se viver de arte, assim, quase.